Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu tinha passado para vocês, na semana passada, um documentário sobre a arte medieval e os principais artistas medievais, um pouquinho sobre Michelangelo, um pouquinho sobre Leonardo da Vinci, e a gente vai prosseguir com esse conteúdo no nosso segundo bimestre. Mas antes, para a gente fechar nossa produtividade no primeiro e encerrar as nossas notas, a gente precisa voltar no nosso conteúdo e fazer alguns resgates para fazer algumas atividades que eu vou propor para vocês via e-class. Ok? Vamos voltar desde o começo, fazer uma revisão geral e fechando todos os temas. Pega o livro de vocês e abre ele lá no índice, na primeira página, essa daqui. Lá no capítulo 1, nós estudamos sobre os muçulmanos. Muitos de vocês lembram, a gente deu uma olhadinha lá sobre cultura árabe, entendeu a origem de Maomé e a crença do islamismo, como que por influência da própria cultura judaica e da disseminação dessa mensagem, Maomé acaba levando o culto monoteísta à cidade de Meca, ele é expulso, tem toda a sua trajetória, e ele retorna instituindo o Islã. E após a sua morte, seus familiares continuam a pregação dessa mensagem, e então surge o Império Islâmico, na intenção de tornar o mundo pacífico e todos acreditando na mesma crença. No entanto, a gente vai ter um momento em que essa expansão do Império Islâmico vai bater ali nas portas da Europa, que era cristã. A gente encerra o nosso capítulo 1 aí. Só que para a gente chegar no momento desse conflito, a gente tinha que entender como estava a Europa e por que ela se tornou daquele jeito. Aí a gente entra no nosso capítulo 2, que fala sobre a sociedade feudal e o feudalismo. O feudalismo como um modelo de sociedade não significa que todo mundo vivia exatamente dessa mesma maneira, mas em boa parte da Europa funcionava mais ou menos assim. Você tinha lá uma enorme extensão de terra, um rei que era dono de toda aquela porção de terra gigantesca, que era o senhor feudal. O senhor feudal tinha toda a sua família que compunha a nobreza, inclusive ele. Abaixo desse grupo social, nós tínhamos o clero, que eram todos os funcionários da Igreja Católica. Nós vimos a importância que essa instituição teve no período medieval e em toda a Europa, inclusive no mundo, conforme ela vai se expandir. No capítulo 3 a gente vai chegar lá. E todos os seus funcionários, padres, madres, freiras, bispos, arcebispos, o próprio Papa como a figura mais importante do mundo. Todas essas pessoas compunham esse grupo social. Por quê? Eles não faziam parte do grupo da nobreza. Eles não tinham todos esses privilégios, não tinham essas posses. Mas eles também não faziam parte do outro grupo, que é o grupo a seguir, os servos, porque eles não estavam nessa categoria de pagar impostos ou de trabalhar arduamente no campo. E por fim, nós temos os servos, que eram os camponeses e escravos em algumas situações. Os camponeses eram a maioria das pessoas que viviam naquele período, era a maioria das pessoas da Europa, e eram as pessoas que estavam principalmente no campo, trabalhando arduamente. E por fim nós temos nosso capítulo 3, que é o capítulo que vai explicar o momento em que essas duas sociedades, uma fortemente religiosa, católico-cristã e organizada com vários reis de diferentes lugares, vai se confrontar com uma outra religião e um outro ideário político, e os dois não vão se entender muito bem. É aí que a gente tem o momento das cruzadas europeias. As cruzadas, que foram as batalhas em nome da cruz de Cristo, por isso esse nome, que foram engajadas pela Igreja Católica na figura do Papa. Qual que era a ideia das cruzadas? Reconquistar a Terra Santa de Jerusalém e da Judéia, que os muçulmanos haviam ocupado em nome da sua conquista pelo Império Islâmico. A Igreja Católica une toda a Europa e seus diferentes reinos, de diferentes idiomas e tudo mais, com um discurso de que aqueles que morressem na guerra seriam salvos imediatamente, porque era uma guerra justa e uma guerra santa apoiada por Deus, e com todos esses soldados que foram angariados para essa guerra, eles conseguiram reconquistar parte da Terra Santa. Foram 7 expedições em mais de 110 anos de guerra, não 110 anos de batalha. Aconteceram batalhas em diferentes momentos, em diferentes anos, lideradas por diferentes generais e também por diferentes papas. Foi uma guerra muito longa.
muitas pessoas morreram e várias pessoas foram realocadas de diferentes lugares para diferentes lugares na Europa. Então houve uma grande mistura cultural. Esse foi um dos grandes resultados dessa Guerra das Cruzadas. Muitos comerciantes surgiram nesse período, grandes comerciantes que vão enriquecer grandes cidades na Itália principalmente. Muitos produtos que pertenciam ao mundo árabe e apenas ao Extremo Oriente também são inseridos dentro da Europa, então redes comerciais também são estabelecidas e novos hábitos culturais dentro do continente europeu. E a gente vai ver toda a consequência disso nas artes, na ciência e em todo o nosso capítulo 4, que vai falar sobre o Renascimento, como a revolução artística do período medieval e início do período moderno, e a Reforma Protestante, que é um tema super rico sobre a mudança do pensamento religioso na Europa e no resto do mundo. Ok? Se vocês tiveram alguma dúvida sobre esses tópicos que nós já falamos antes, que eu acabei de revisar com vocês, anota no seu caderno, traz para mim na nossa aula síncrona de amanhã. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, vou recapitular alguns temas, vou também trazer uma compilação das dúvidas que vocês me fizeram pelo IRClass, vou responder para vocês as dúvidas gerais e as dúvidas específicas vocês podem me trazer, que eu vou ajudar vocês também. Sobre os exercícios do livro que nós já fizemos, eu vou corrigir eles também. Então, não esqueça de ter o seu material em mãos. E qualquer dúvida sobre qualquer exercício que já tenha passado, vocês não conseguiram fazer, traz também, que amanhã a gente resolve juntos. Tá ok? Um abraço para vocês e até amanhã. Se cuidem!